com a santa paz de Deus e com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. E hoje quero ler convosco dos versos 1 ao 11. Dando seguimento ao nosso estudo, eu hoje queria falar convosco sobre o Israel de Deus. O Israel de Deus. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, e isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como um refúgio para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que, de algum modo, alcançar a ressurreição de entre os mortos. Só até aqui, que o Senhor bom Deus nos envie o Senhor Santo Espírito, e que nos elimine nos nossos corações, as nossas mentes, que acalme as nossas almas, que leve cativo todos os nossos pensamentos, para que nós possamos estar disponíveis, acessíveis e receptíveis à sua palavra. Senhor, nesta hora te peço encarecidamente que me ajudes a pregar, Senhor. Que possas te utilizar de mim como um instrumento vivo e que eu produza fruto para a tua obra, fruto para o teu Evangelho. Que eu seja um canal de bênçãos, Senhor, na vida destes meus irmãos que me estão agora assistindo, ouvindo e assistindo tudo aquilo que vai ser falado, Senhor. Que esta palavra não caia no chão vazia. Ela não volte para trás vazia, mas ela produza fruto e seja prática na vida de todos quantos a ouvirem. Que seja assim, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Em nome do teu Filho amado Jesus. Senhor, que o abrir dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Meu Rei, meu Deus e meu Senhor. Amém e glória a Deus. O Israel de Deus. O Israel de Deus. Deixe-me só fazer-lhe uma introdução breve a este sermão que, enquanto eu estava estudando e escrevendo este sermão para nós hoje, nesta tarde, antes e durante eu vi e ouvi vários comentários de pastores que eu julgo como referência para a nossa vida cristã, pastores evangélicos, reformados, seguindo a nossa linha calvinista, e todos eles são unânimes, dizendo quão mal vai a nossa igreja evangélica. Quando nós optamos, e nós vamos ver no decorrer do sermão, quando nós optamos por um evangelicaísmo judaizante, quando nós puxamos para a nossa vida e para os cultos das nossas igrejas alguns símbolos, palavras e práticas judaicas que o próprio Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o autor do nosso Evangelho, do seu Evangelho, ele veio colocar fim
E algumas dessas práticas, se não quase todas, na cruz do Calvário. Eu espero que, e o meu objetivo é que este sermão nos consiga elucidar e nos consiga retirar dessas práticas, desses costumes que, muito embora pensemos que são espirituais ou que nos trazem algum benefício à nossa vida, antes, pelo contrário, eles se tornam para nós prejudiciais. O Israel de Deus. O Israel de Deus não é nada mais nem nada menos do que a Igreja de Cristo aqui na Terra. A Igreja de todos os tempos, de todas as eras, todas as épocas, todas as raças, nações e línguas. Esse é o verdadeiro Israel de Deus e não aquele espaço que é um Estado, que é uma nação localizado num certo ponto do planeta. Quem assim pensa e quem assim acha, ele está focado literalmente com os seus olhos no mundo e não com os seus olhos no reino espiritual. O Israel de Deus é a sua igreja, é o seu povo, os seus eleitos, os seus escolhidos. O povo que foi escolhido juntamente com o povo que foi comprado com o sangue de Cristo. Um dos motivos que levou Paulo, um dos 3 motivos que levou Paulo a escrever aos Filipenses, o primeiro motivo nós sabemos foi o agradecimento pela oferta disponibilizada por aquela igreja para suprir as suas necessidades. O segundo motivo foi anunciar à igreja os seus planos futuros em relação ao progresso do Evangelho. Mas o terceiro motivo, e importante, é alertar a igreja para a iminente entrada dos falsos mestres na igreja de Filipos. Estava entrando falsos mestres na igreja de Filipos. As falsas interpretações, meus queridos, as falsas interpretações da Bíblia, ou dos Evangelhos, ou do Evangelho em si, no seu todo, elas são tão antigas como o próprio Evangelho. Os primeiros falsos profetas, ou falsos mestres da história da Igreja, se resumem pelo menos em 4, 5. Em primeiro lugar, nós temos os libertinos. E repare que eu queria que você prestasse atenção. Falsos mestres existem hoje. Eles não foram erradicados. O Evangelho não conseguiu os conter nem os dizimar. Eles continuam. Continuam com tanta ou a mesma força como quando eles começaram. Causando problemas aos apóstolos e causando-nos problemas hoje. Novamente um parênteses. Não são poucas as vezes que eu próprio me irrito quando eu vejo certos comentários nas redes sociais. E muitas vezes esses comentários, ou na maioria das vezes esses comentários, não são feitos por um qualquer irmãozinho, inocente na sua fé ou com pouco conhecimento bíblico. Não. Esses comentários são feitos por pastores que se intitulam doutores, mestres, teólogos, frequentadores de universidades e seminários. E isso irrita a qualquer cristão que tem por base a sua Bíblia e que tenta tomar o conhecimento bíblico e não o conhecimento da razão. Fecho parênteses. Os libertinos também são chamados, a primeira seita dos libertinos foram os nicolaítas. Nicolaítas são aqueles discípulos de Nicolau de Alexandria. Esse Nicolau de Alexandria fazia parte dos primeiros 7 diáconos da história da Igreja. Ele se revoltou com o Evangelho que estava sendo pregado e reinventou um outro Evangelho. Eles ensinavam que o Evangelho dava condições para que os cristãos pudessem viver uma vida no pecado, sem prejuízo do perdão. Ou seja, que o Evangelho me dá condições de eu poder pecar sem perder o perdão. Deus perdoa sempre. Isso é a teologia libertina. Principalmente o pecado de imoralidade. Eu pequei hoje, paciência. Peço perdão a Deus e Deus perdoa. Mas amanhã posso pecar outra vez, porque a Bíblia diz que Deus é fiel e justo e que perdoa todos os meus pecados quando eu lhe peço. Então eu posso viver conforme eu quero. Sem regras, sem condições. Havia também os docéticos.
dos céticos e os gnósticos, eles se juntam em alguma espécie, em algumas áreas das suas teologias. Eles negam acerca do corpo humano de Jesus na sua forma real, em carne, sangue e ossos. Eles dizem que a área espiritual não combina com a área material, porque a área espiritual é boa, a área material da matéria é má, então Jesus nunca podia ser o Filho de Deus, porque Deus é Espírito, é bom, e nunca podia ter havido contacto com a carne. Eles negam também a ressurreição, porque nunca na vida, dizem eles, nunca na vida o Espírito retornaria à carne, que é matéria e que é má. Eles também insistiam na aquisição de um conhecimento secreto que, por sinal, nem aos apóstolos foi dado. Para quê? Para condição para se ser salvo, ou como condição para se ser salvo. Mas a mais antiga seita de falsos mestres eram os próprios judaizantes. Ou seja, judeus que tinham aderido à pregação do Evangelho, não obstante considerar necessário a guarda da lei de Moisés para a salvação. Os seus destaques, a sua teologia, o destaque da sua teologia para afirmar isto, que a lei de Moisés tinha que ser observada para completar a salvação, a obra salvífica de Cristo Jesus na cruz, os seus destaques eram a circuncisão, por isso Paulo fala aí. Paulo, noutras cartas, vai falar nas dietas, nas comidas que eles comiam e que não poderiam comer. E vai falar também nos dias sagrados, os sábados e os dias de festa. Portanto, esses judeus, eles aderiram à pregação do Evangelho, mas eles diziam-se, muito bem, o Evangelho é bom, traz salvação, mas sem estas 3 regras da lei de Moisés, a salvação não se pode consumar. Apesar de tudo isto, existiam também judeus convertidos, mas que guardavam também as obras da lei. Ou seja, eles se converteram ao cristianismo, eles optaram pelo Evangelho na sua vida, mas por uma questão de identidade. Eles continuavam guardando as obras da lei como marcadores de identidade, porque eles eram judeus. E o judeu, mesmo no nosso mundo atual, quando nós falamos de judeu, o que é que nós pensamos? No templo, sacrifícios, na lei da dieta, nos dias sagrados, enfim, pensamos logo na lei. Então eles, como eram judeus, custava-lhes retirar de si essa marca de identidade. Então eles guardavam o Evangelho, mas guardavam também as obras da lei. O contraste entre estes que se tinham convertido e os judaizantes é que os judaizantes afirmavam que era absolutamente necessário esta guarda para consumar a salvação. Esta era a luta de Paulo, esta era a luta dos apóstolos, e esta, meu querido e minha querida, tem que ser a nossa luta. O nosso combate diário tem que ser o combate contra a heresia. Nós temos que ser verdadeiros apologetas da fé. O nosso combate tem que ser combater em prol do Evangelho, combater heresias, combater erros, para que as pessoas não se percam. Pastor, mas nós temos que fazer isso tudo, temos que ser amorosos. Claro que sim, eu não estou dizendo o contrário. Agora, quando você suporta o erro, quando você admite o erro, quando você se cala ao erro, você não está a gerar amor por ninguém. Porque você está, simbolicamente, pegando na mão desse que está errando e vai conduzindo. Você não o chama a atenção. Você não o alerta. Você não lhe diz, vais cair no abismo, vais perder a salvação. Você, por amor, por esse tal amor, você deixa ir. Porque, pastor, não convém a gente assustar as pessoas, porque eles depois não vêm para a igreja. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz para alertar, e Paulo é um dos proponentes desse combate. Qual era a estratégia destes judaizantes? A estratégia era simples. Cada vez que Paulo chegava a uma cidade e fundava uma igreja, logo a seguir
chegavam os judaizantes dizendo que a pregação de Paulo não era boa, a pregação de Paulo não era válida, Paulo não era apóstolo, Paulo não tinha autoridade, então começavam eles a deturpar a pregação de Paulo, a pregação do Evangelho. Eles disseminavam as suas heresias nas igrejas dos gentios, na Galácia, em Corinto, em Colossos, em Jerusalém e agora em Filipos. Paulo sempre teve combates. Basta ler as suas cartas. Paulo sempre combateu as heresias dos falsos mestres, dos falsos profetas, dos falsos apóstolos. Porquê é que aqui era um pouco mais fácil? Primeiro porque esta cidade não tinha sinagoga. Era uma província romana, então não tinha sinagoga. Eles pregavam de forma itinerante. Eles batiam, e nós lembramos de uma seita que anda sempre aí, todos os dias batendo porta a porta, incansavelmente, disseminando as suas teologias. Eles, incansavelmente, de forma itinerante, iam pregando as suas teologias, as suas doutrinas. E como é que eles se apresentavam? Eles se apresentavam como apóstolos de Jesus Cristo. Eles diziam que o apóstolo Paulo não era apóstolo, mas eles eram. E então aquilo que eles pregavam eram palavras de Jesus, era o tal novo Evangelho que eu estou aqui cansado de falar, e que gerou e fundou e deu aso a que se fundasse várias igrejas, chamadas de igrejas, mas que nós lhes chamamos seitas. Paulo fala isto bem em 2 Coríntios 11, diz: mas o que faço e farei é para cortar a ocasião àqueles que a buscam, com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. 2 Coríntios 11, versos 12 a 15. Eles se apresentavam também, porque eram judeus, eles se apresentavam como descendência de Abraão. Eles diziam: não, nós é que somos o povo de Abraão, vocês não. Nós é que somos o povo de Abraão. O verdadeiro povo de Deus, o verdadeiro Israel de Deus. Vocês têm que fazer como nós fazemos, porque nós somos judeus e vocês são gentios. Inevitavelmente, meus queridos, estas doutrinas heréticas se espalharam e se espalham no meio dos membros da Igreja de Cristo. Inevitavelmente, e com grande tristeza eu digo, que o povo admite e recebe mais rápido uma doutrina herética do que uma doutrina pura, genuína, a palavra de Deus. Porque é isso que eles querem ouvir. É isso que os faz sentir bem. E isso traz confusão. E isso traz dúvida. E por isso muitas vezes eu já ouvi: pastor, mostre-me isso pela Bíblia. Prove-me isso. Mostre-me é que isso está escrito. Pessoas que estão duras de ouvido. Pessoas que não conseguem aceitar a verdade. Pessoas que têm de ser confrontadas com a palavra escrita. E muitas vezes nós, ao apresentarmos a palavra escrita, sabe o que elas dizem? Isso é a sua interpretação. Porque a minha é totalmente diferente. Bom, por causa de tudo isto, entrando agora no nosso texto, por causa de tudo isto, Paulo torna a escrever novamente sobre o assunto. Mas desta vez aos Filipenses. Diz aí verso 1 que ele diz que não se desgosta. Verso 1: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, não fico triste, não fico cansado, não fico aborrecido. E é segurança para vós que eu escreva as mesmas coisas. O que é que Paulo estava escrevendo? O combate aos falsos mestres, o combate às heresias, às falsas doutrinas, o combate aos falsos apóstolos. Ele já tinha escrevido aos Gálatas, já tinha escrevido ao povo de Éfeso, aos Colossenses, a Corinto, e agora estava escrevendo aos Filipenses a mesma história.
a mesma doutrina, o mesmo ensinamento. Paulo não se desviou uma vírgula do seu ensinamento. Com uma parte que ele aqui faz um testemunho próprio que não era usual de Paulo. Mas a gente já vai falar nisso. Então, segundo as palavras de Paulo, qual deveria ser a abordagem dos filipenses em relação aos falsos mestres? Como é que os filipenses deviam receber essas doutrinas heréticas ou esses falsos mestres? Nós vamos estudar 3 pontos neste texto. O primeiro ponto é a advertência de Paulo, dos versos 1 ao 3. O segundo ponto é o testemunho de Paulo acerca da sua conversão, dos versos 4 ao 11. E o terceiro e último ponto é o alvo de Paulo na sua vida em função da vida dos filipenses e em função da nossa vida também. 3 pontos para podermos compreender a preocupação de Paulo para com aquela igreja. Repare, meu querido e minha querida. Se não fosse preocupação, Paulo não escreveria isto. Se Paulo não amasse e não se preocupasse com aquela igreja, Paulo não tinha escrito estas coisas. Paulo teria deixado as coisas andar. Eu já fiz a minha parte. Agora, que se amem, façam pela vida. Se eu não vos amasse tanto como vos amo, eu também não falaria estas coisas. Se eu não vos amasse tanto como eu vos amo, eu também não era combatente das heresias e dos falsos evangelhos e dos falsos mestres e de todos os que eles promovem. É por amor que eu faço isso. E é em amor que eu faço isso. Posso ser assim um bocado mais ríspido, posso não sorrir, posso ter uma postura mais rígida, mas creia que é por amor que eu faço isto. Porque o meu objetivo é que você adquira a salvação. O meu objetivo é que você ande em santificação diária, até ao último dia da sua vida. Um dia nos encontraremos no céu. E você me irá beijar, e você me irá, não agradecer, mas reconhecer que afinal foi em amor, e foi por amor que eu fiz isto. Em primeiro lugar, o primeiro ponto, a advertência de Paulo à igreja, versos 1 a 3. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosto, e é em segurança para vós outros que eu escrevo as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós, que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Estas coisas, conforme nós já falámos, elas já tinham sido ditas em várias ocasiões. Umas em visita, outras em carta. Esta era a principal fundamento da doutrina de Paulo. Era combater as heresias e o falso evangelho. O interessante que nós vemos é que Paulo tinha tanto interesse neste assunto que não aborrecia falar de novo. Pastor, mas isso é politicamente incorreto. E daí, meu querido? É Deus que me manda falar. Paulo tinha interesse em falar. Já fui algumas vezes acusado de só falar em inferno, em pecado e em morte. Pois o próprio Jesus foi ele que falou mais nisso. Quem diz o contrário é porque não lê os Evangelhos. Jesus baseou a sua teologia, o seu ensinamento, a sua doutrina em pecado, em morte e em inferno. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos. Arrependei-vos do quê? Do pecado. Para quê? Para não morrermos e irmos para o inferno. Com este verso 1 de Paulo, que ele diz: não me desgosto e é em segurança por vós outros que eu escrevo as mesmas coisas, nós aprendemos que o combate às falsas doutrinas e às heresias deve ser uma constante e uma permanente em nossas vidas. Você não se deve calar. Você não pode se calar. Você vai perder um amigo. Você vai perder um familiar. Você vai perder um colega. Não se preocupe. Você fez a sua parte. Você
abriu o ouvido à voz de Deus, você agiu no poder do Espírito Santo. A recepção da palavra e do ensinamento e da exortação que você proferiu não é da sua conta. Da sua conta é você fazer. Deixa que eu falar aqui um parênteses. Existem dois tipos de pecado. Existe o pecado ativo e o pecado inativo. Existe o pecado de fazer, de praticar, e existe o pecado de omissão. Que pecado é esse? É quando você omite a palavra, quando você omite a exortação. Você deve exortar, deve chamar a atenção, deve tentar levantar esse irmão que está caminhando no erro e não o faz. Não o faz por vergonha, não o faz por comunidade, não o faz porque não lhe apetece, ou muitas das vezes a vida dele não é a minha, não tem nada a ver com a vida dele, ele pode fazer aquilo que ele quiser. Isso é pecado de omissão. Fecho parênteses. Nos versos 2 e 3, Paulo nos informa quais são os cuidados a ter em relação aos falsos mestres. Não só aqueles daquela época, como os de hoje da nossa época. E note bem que Paulo sobe de tom. Paulo sobe bastante de tom. E o tom que ele aplica na sua mensagem são tons de ira e de ironia. Veja bem, versos 2 e 3. Acautelai-vos dos cães. Acautelai-vos dos maus obreiros. Acautelai-vos da falsa circuncisão. Veja que ele chamou cães, ele chamou maus obreiros ou falsos obreiros, e ele chamou falsa circuncisão, ou seja, mensagem falsa, mensagem de mentira, mensagem denegrida, adulterada. Quanto ao caráter dos falsos mestres, ele diz duas coisas: cães e maus obreiros. A palavra, o nome de cão, por isso é que eu digo que Paulo usou de ironia, o nome de cão era usado pelos judeus em relação aos gentios. Os judeus se viravam para os gentios, falavam dos gentios como cães, aqueles cães. Cão não era um animal bem visto naquela época. E então agora Paulo agarra no nome que ele chamava aos gentios e chamou a eles, aos judeus. Os cães, acautelavam-os dos cães. E também dos maus obreiros. Obreiro é alguém que produz obra no Evangelho. Ora, se eles são maus obreiros, então eles produzem obras contrárias ao Evangelho. E são o que então? Mentirosos. Mas isto é quanto ao caráter dos falsos mestres. Agora, quanto à sua doutrina. Falsa circuncisão. Eu fui aqui tirar algumas coisas para você perceber que aqui no original, quando ele diz acautelai-vos, no verso 2, acautelai-vos da falsa circuncisão. No original, no texto original, quando Paulo escreveu, Paulo não escreveu falsa circuncisão. Paulo escreveu mutilação. Ou seja, poderia estar aqui escrito acautelai-vos da mutilação. Falsa circuncisão quer dizer mutilação. E o que é a mutilação? Mutilação era aquilo que os religiões pagãos utilizavam ou mutilavam o seu próprio corpo para satisfazer o desejo dos seus deuses. Isso faziam os líderes religiosos pagãos. Mutilavam o seu corpo, tracejavam o seu corpo, cortavam o seu corpo para satisfazer os desejos dos seus deuses. Eu fui tirar aqui um texto ao Wikipédia e olha que interessante que estava escrito. Não só os religiosos pagãos, mas talvez uma religião muito na nossa época que nós conhecemos bem. Diz assim Wikipédia, abre aspas, entre os religiosos católicos, a prática da autoflagelação era considerada um ato de purificação, após ser cometido um ou vários pecados, principalmente durante a Idade Média. Temos como exemplo Martinho Lutero, ele se flagelava. Atualmente, o Vaticano aprova o uso da autoflagelação como penitência, sendo usado o silício, cintos ou práticas de desconforto,
como dormir no chão, rezar de joelhos, etc. Não é permitido apenas o derramamento e de sangue. No Brasil, há confrarias laicas de penitentes da Bahia, Sergipe, Pernambuco, Ceará, que praticam o autoflagelo. Existem também relatos de autoflagelação entre indígenas de Bororo durante as cerimónias de enterro. No islamismo, a autoflagelação está presente entre algumas vertentes, seja nos muçulmanos xiitas, em datas específicas como na celebração da Ashura, ou em grupos étnicos do Nordeste africano. Mutilação, autoflagelação, o que na nossa Bíblia está escrito, falsa circuncisão. Eles falavam, os falsos mestres, que a circuncisão nos levava a Cristo. Paulo diz, não, o que vocês estão ensinando é mutilação, adoração a deuses pagãos, através da destruição do vosso corpo. Paulo compara esta mutilação à circuncisão pregada por estes homens. Era apenas aquilo que Paulo está dizendo, falsa circuncisão, ou seja, era apenas só uma mutilação sem qualquer sentido espiritual. Como vocês sabem, a minha casa tem várias Bíblias. E na aplicação do meu telefone também tenho várias Bíblias. E tenho a nova tradução linguagem de hoje. Eu tive curiosidade de ir comparar este texto com a nova tradução da linguagem de hoje. E olhe, curiosamente, olha o que é que diz lá em Filipenses 3:2, nesta tradução. Cuidado com os que fazem coisas más. Esses cachorros que insistem em cortar o corpo. Mutilação é aquilo que Paulo fala. Parece que Paulo estava aqui passando os limites. Chamar cães, chamar falsos, chamar cachorros, maus obreiros. Parece que estava insultando os falsos mestres. Deixa que eu lhe diga uma coisa. A verdade é que o cristão deve ser moderado. Sim, é verdade. O cristão deve ser moderado em relação aos seus adversários. O cristão deve ser um homem tardio em falar e tardio em irar-se. O cristão deve ser mais ouvinte do que falador. Mas existe um limite. É-nos imposto por Deus um limite. Por isso é que Jesus, na grande comissão, ele disse, ide 2 a 2, não levem alforjes, não levem comida, não levem bebida, não levem roupa, não levem nada. Estejam sujeitos à misericórdia de quem os quiser ouvir. Mas se ninguém vos quiser ouvir, quando saírem dessa cidade, sacudam o pó dos vossos sapatos. É a mesma coisa que Paulo está aqui dizendo. Existe um limite para a nossa moderação. Porquê é que existe um limite? Porque esses falsos mestres, esses falsos profetas, esses profanadores do Evangelho, eles apenas querem o desvio dos crentes. Eles estão deteriorando o trabalho de uma longa duração. E eu digo uma coisa, meu querido, eu como pastor eu não me sinto nada à vontade. Quando eu vejo irmãos meus, discipulados por mim, ensinados por mim, estarem-se a desviar por doutrinas e teologias que não são evangélicas, não têm nada a ver com Bíblia. Eu fico triste. Muitas vezes lágrimas já me correram os olhos, dos olhos quando eu perco algum irmão em função dessas coisas. Mas quer que eu lhe diga uma coisa? Eu fico extremamente irritado. Eu fico irritadíssimo. Não porque eu perdi, eu não perco nada, eu nem ganho nada. Mas porque a obra perdeu. Ou parece, aparentemente, estar perdendo. Até que Deus me fala e me diz, nem todos são chamados. Não são todos os que eles são escolhidos. Tem calma, vai em frente. E eu também lhe digo assim, tenha calma, vai em frente. Existem momentos, sim, em que é necessário utilizar palavras mais fortes contra os inimigos do Evangelho. Existem momentos, sim. E eu já as tenho usado.
Já tenho escrito artigos para chamar a atenção dessas práticas que, em vez de salvar, destroem e levam à condenação. Em vez de servir de ponte entre o homem e Deus, eles servem de abismo para mais rapidamente cair. Entendeu? Qual era o argumento de Paulo? Porquê é que Paulo combatia os falsos mestres? Porque aí no verso 13 ele está aí dizendo claramente: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus em espírito, nós, os cristãos, é que somos o Israel de Deus. Nós, os cristãos, é que somos a Igreja de Cristo. Nós não vamos por cerimónias, nós não vamos por rituais, nós não vamos por outros apetrechos. Nós vamos pelo Espírito de Deus. Somos adoradores de Deus. Você sabe uma coisa? Sabe o que é que Jesus disse àquela mulher samaritana? Elas também estavam olhando para símbolos, para coisas que levavam a Deus. Mas Jesus disse: olha, minha filha, eu vou-te dar uma novidade. Haverá o dia que nem em Jerusalém no templo, nem aqui neste monte adorareis ao Pai. Porque o Pai busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então aquele que, na boca de Jesus, aquele que adora o Pai em espírito e em verdade, é o seu Israel, é o Israel de Deus, é a verdadeira Igreja de Cristo. Agora, deixa que lhe diga uma coisa. Você nunca vai adorar a Deus em espírito e em verdade se não estiver em consonância com o verdadeiro Evangelho. Se você estiver adorando a Deus de uma forma esquisita e confusa e de uma forma travestida de Evangelho, você nunca vai chegar a Deus, porque o Espírito Santo de Deus não está aí. Ele não está nesse assunto. Ele não está nesse negócio. Aqui o Paulo vira o jogo e ele vai para a espiritualidade. Ele deixa as coisas visíveis, palpáveis, que pode opinar, e ele começa a entrar no ponto mais espiritual. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus em espírito e nos gloriamos em espírito em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Quem não confia na carne, confia no espírito. Efésios 5,17 diz que a milícia é entre a carne e o espírito, e entre o espírito e a carne. Porquê é que ele faz isto? Nós é que recebemos a verdadeira circuncisão. Porquê é que Paulo está puxando a parte espiritual? Porque o Espírito de Cristo, que foi-nos dado em graça, em amor, Efésios 1,13 diz: porque ouviste, crestes, fostes selados. Quando nós ouvimos a palavra, ouvimos o chamamento, cremos em Jesus, recebemos o selo do Espírito, recebemos o Espírito Santo. Então, nessa altura, quando nós recebemos o Espírito Santo, nós fomos circuncidados verdadeiramente. Na época dos judeus, lá em Levítico, Deus ordenou a Moisés que todo o povo judeu se circuncidasse. As crianças ao 8º dia já tinham que estar circuncidadas. Era lei. Para quê? Para mostrar publicamente que eles pertenciam a um Deus. Era um povo exclusivo de um Deus. Esse Deus era o Deus criador dos céus e da terra, o Deus sobre todos os outros deuses. Mas a circuncisão física, o corte do prepúcio do órgão masculino, era uma mostra física, era para mostrar a todo o povo, era um batismo, como nós nos batizamos hoje, pelas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós mostramos publicamente ao mundo que nós já passamos de um lado para o outro. Nós passamos do mundo para Cristo. A circuncisão era exatamente a mesma coisa. Era o símbolo do batismo nas águas. Era o símbolo de estarmos selados em Cristo. Por isso nós somos a verdadeira circuncisão. Circuncisão quer dizer, no original grego, cortar à volta. A pele do prepúcio era cortada à volta. Então nós fomos cortados à volta. Nós fomos cortados à volta porquê? Porque fomos separados do mundo. O mundo está à nossa volta, nós fomos cortados, nós fomos separados. Nós dois somos de Deus. Nós adoramos a Deus no Espírito em primeiro lugar.
Nós temos alegria na vida em união com Cristo Jesus, em segundo lugar. E em terceiro lugar, nós não confiamos na carne. O que é que Paulo queria dizer com não confiar na carne? Não coloquemos a nossa confiança em cerimónias religiosas. E, meu querido, isso é tão importante que você perceba. Existem crentes, meus queridos, que são tão crescidos ou tão pouco que precisam de ver tremores de terra, precisam de ver cadeiras a voar, precisam de ver montes para subir, precisam ver tanta água ungida, sal grosso, o casaco do pastor a voar, o lenço onde ele assou o nariz é um lenço sagrado porque o pastor se assou. Existe tanto cristão, tanto crente que precisa de ver isso. Paulo está aqui a dizer, nós não confiamos nestas coisas. Nós não confiamos em cerimónias religiosas nem em misticismos. Nós confiamos em Cristo Jesus porque nós o adoramos em espírito. Nós somos a verdadeira circuncisão porque nós temos o Espírito de Cristo em nós. E por causa disto, Paulo utiliza 3 vezes a expressão cuidado. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros e cuidado com a falsa circuncisão. Cuidado, veja, 3 vezes. Não é uma exortação qualquer. É uma exortação trissublinhada, com 3 tracinhos, bem vinculado. E ele, se estivesse lá, marcava a cores, como a gente marca o realçador de texto. Ele marcava a cores, para nós vermos bem. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, como quem diz, cuidado com a falsa doutrina, cuidado com o falso ensinamento. Cuidado porquê? É lógico que nós percebemos isto. Cuidado porquê? Porque esta doutrina iria acabar por destruir a relação dos crentes com Cristo. Por consequência, ao acabar a relação dos crentes com Cristo, ele destrói a obra de Cristo. É como se estes judeus estivessem a dizer, quando eles diziam que a circuncisão era necessária para a salvação, eles estavam dizendo assim, não estavam, mas eu digo do que é que eles estavam pensando. A obra de Cristo não foi suficiente. Ou seja, aquilo que Cristo fez com a sua morte naquela cruz foi insuficiente. Não chega, tem que se fazer mais. Hoje nós não procuramos circuncisão, mas sabe o que é que nós hoje procuramos? Obras de caridade, obras solidárias, outras coisas assim que você entende. E nada disso traz a salvação. Salvação vem pela fé, mediante a fé em Cristo Jesus. A fé que nos salva é-nos dada por Cristo Jesus, é-nos plantada no nosso coração e ela aí começa germinando, começa crescendo, começa dando frutos, são frutos de santificação e nós sabemos e temos consciência que somos salvos, não porque fazemos essas coisas religiosas, mas porque Cristo, o seu Espírito, nos leva em santificação todos os dias. Segundo ponto, o testemunho de Paulo, versos 4 a 11. Não confiamos na carne. Bem que eu poderia também confiar na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Paulo dizia, se vocês pensam que confiar nessas coisas traz salvação, eu posso pensar ainda mais. Porquê é que ele diz isso? Verso 5. Circuncidado ao 8º dia. Paulo foi circuncidado conforme a lei de Moisés. Da linhagem de Israel. Paulo vinha da descendência de Abraão, da linhagem de Jacó, de Israel. Da tribo de Benjamim. Paulo faz questão de colocar aqui da tribo de Benjamim, sabe porquê? Porque quando o povo de Israel foi para o cativeiro da Babilônia, muitos perderam a sua genealogia. Mas Paulo aqui, no ano 60 e qualquer coisa da era de Cristo, ele sabia que era da linhagem de Israel e que era da tribo de Benjamim. Se calhar muitos daqueles falsos mestres não sabiam qual era a sua tribo. Eram de descendentes de Abraão e isto já chega. É hebreu de hebreus. Porque Paulo nasceu na ilha de Tarso, era por consequência cidadão romano, mas o seu pai era judeu. Portanto, ele era hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Paulo era fariseu também, como os que estavam no templo,
Possivelmente aqueles falsos mestres nem nunca foram fariseus. Verso 6. Quanto ao zelo pela lei, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo lutava todos os dias para cumprir aquelas 613 regras. Ele lutava, ele esforçava-se, ele suava. Mas o que para mim era lucro, essas coisas todas que eu considero importantes, isto considerei perda por causa de Cristo. Ele abriu mão e largou tudo por causa de Cristo. Sim, de veras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Existem traduções que diz esterco, para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer, e o poder da sua ressurreição e comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição de entre os mortos. Para contrapor a sua certeza, ou para contrapor aquilo que Paulo estava ensinando, que ele pensava que era certo, que era correto, que era o verdadeiro Evangelho, para contrapor aquilo que ele tinha como certeza face à falsa doutrina que os outros estavam ensinando, ele aplica aqui o seu próprio testemunho. Entenda uma coisa. Penso que, não tenho bem a certeza, mas tenho quase a certeza que Paulo só utilizou o seu testemunho 2 vezes. Foi aqui e lá em Coríntios, em 2 Coríntios, quando Paulo se teve que se defender também contra estes falsos mestres, falsos apóstolos, os judaizantes e outros. Ele teve que se defender com o seu testemunho. A segunda carta de Coríntios é mais forte, tem outras coisas mais interessantes, mas não é para aqui agora que nós vamos falar nisso. Mas ele apenas empregou este recurso, o seu testemunho, em último recurso. Ele não era usual, como existe hoje pastores que sobem ao púlpito, leem um versículo da Bíblia, fecham a Bíblia e falam só da vida deles. Eu fiz isto, eu recebi aquilo, eu operei ali, eu operei lá. Está a perceber? Paulo só aplicou o seu testemunho, pelo menos que eu saiba, 2 vezes, e para fundamentar aquilo que eu estava afirmando, porque eram casos difíceis de se tratar, e eram casos tão complicados que estava em risco e em causa vidas cristãs. Por isso Paulo utiliza o seu testemunho, mas sempre com ressalvas. Veja os pontos que Paulo utiliza para testemunhar. Se a salvação fosse por meio da circuncisão, e da lei da dieta e da observância dos dias sagrados, então se a salvação fosse por esse meio, Paulo já era salvo, não precisava de evangelho. Em primeiro lugar, circuncidado ao 8º dia, verso 5. Da linhagem de Israel, verso 5. Terceiro, da tribo de Benjamim, verso 5. Em quarto lugar, hebreu de hebreus, ainda no verso 5. Em quinto, fariseu, homem do templo, homem mestre da lei. Em sexto lugar, zeloso perseguidor da igreja. Em sétimo, irrepreensível quanto à lei. Ou seja, ele tentava por tudo, desde que acordava até que adormecia, para tentar reunir condições para cumprir a lei de Moisés. Era irrepreensível. O que é que Paulo queria apresentar com tudo isto? Que se a justificação fosse pelas obras da lei, ou fosse por alguma coisa que o homem pudesse fazer, então Paulo era o mais habilitado para ser o justificado. Paulo estava em primeiro lugar da linha. Verso 7 diz que aquilo que para ele antes era orgulho, ser fariseu, ser hebreu, ser da tribo de Benjamim, ser irrepreensível, isso tudo causava orgulho. E tanto orgulho que nós vemos aí, em Atos 9, nós vamos ler, que ou em Atos 8, ele pedia cartas de recomendação aos fariseus, ao Sinédrio, para perseguir a igreja noutras cidades.
Ele era o primeiro a levantar o dedo. Eu vou buscar esses cristãos aí. Ele assistiu à morte de Estevão. Dizem os historiadores que ele assentiu na morte de Estevão e até lhe segurou na capa. O primeiro mártir da igreja. Mas como é que Paulo compreendeu que aquilo que ele antes que era orgulho passou a ser esterco, arrogância, vaidade? Quando é que ele compreendeu isto? Quando o Espírito Santo bateu à porta do seu coração. É verdade. Quando o Espírito Santo bate à nossa porta, nós largamos, nós nos despimos de tudo. Nós renunciamos àquilo que nós éramos, àquilo que nós somos, ou àquilo que nós poderemos vir a ser. O problema é que muito cristão quer estar sempre a aparecer, quer se evidenciar, quer se destacar. Paulo considera isso tudo como esterco, refúgio. Atos 9 diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada afora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, alguém. Para aí. Até aqui, Paulo teve um encontro com o Senhor Jesus. Aqui nesta hora, Paulo recebeu o selo de Cristo porque ele acreditou em Cristo Jesus. Ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ele entregou a sua vida a Jesus a partir daquele momento. E ele recebe o Espírito Santo de Deus. Ele recebe o selo do Espírito. E como é que eu posso dizer que ele recebeu o selo do Espírito e passou a viver pelo Espírito, passou a adorar no Espírito, passou a viver em função de Cristo? O verso 9 nos diz isso, de Atos 9. O verso 8, perdão, antes. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, não podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Verso 9. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Paulo ficou em jejum, ruminando aquilo que lhe tinha acontecido. Paulo reconheceu que algo de novo aconteceu na sua vida. Ele experimentou algo que nunca tinha experimentado com o seu farisaísmo, com a sua intelectualidade, porque ele estudou aos pés de Gamaliel. Ele era um erudito na lei. Paulo estava ali ruminando por 3 dias, sem comer nem beber. O que é que me aconteceu? E isto me aconteceu hoje. É muito mais importante do que aquilo que eu tenho para trás. Então ele considera tudo como esterco, como perda, em favor, por amor a Cristo Jesus, conforme ele diz aí no verso 7. Por causa de Cristo. Foi por causa de Cristo. No verso 7 a 9, Paulo contrasta o conceito ensinado pelos judaizantes com a teologia cristã da salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Ele diz: para mim, o que estava para lá era lucro, mas agora eu considero por perda. Aquilo que agora os judaizantes ensinam, destaque na lei, destaque sobre os homens, porque estes aqui cumprem mais, aqueles cumprem menos, então estes são melhores. Isso tudo é perda. O que parecia ser bom agora é mau, não presta. E o primeiro lugar está no contraste entre a perda e o lucro. O que antes ele acreditava e o elevava diante dos outros e o colocaria diante de Deus, agora diante de Cristo era nada. Perdeu o seu valor. Eu não estou dizendo que Paulo não era sincero na sua devoção a Deus. Paulo deveria ser sincero na sua adoração a Deus, mediante aquilo que lhe tinham ensinado. Ele era sincero, ele diz irrepreensível,
Quanto à lei, irrepreensível, ele era sincero. Mas agora com Cristo, toda essa sinceridade estava para trás, todo esse conhecimento da lei, todo esse assambarcamento de coisas, de cerimónias, era nada, era zero. Perdeu o seu valor. Este próprio Paulo, ele afirma em 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Aquilo que já passou, o que está para trás já passou, já não presta. Passou de validade, está deteriorado, está azedo, cheira mal, cheira a putrefação. Mas agora com Cristo, tudo se fez de novo. Eu tenho uma vida nova. É mais fácil chegar a salvação a um pecador. Olha o que eu lhe vou dizer agora, é tão importante isto. É mais fácil chegar a salvação a um pecador e nós nos afastamos deles. Aquele é pecador, não interessa. Aquele, olha, ainda para mais, aquele é pecador e feio. Aquele é pecador feio e bêbado. Aquele é pecador feio, bêbado e viciado. Então não interessa, a gente afasta-se deles. Mas deixa que eu lhe diga uma coisa, é mais fácil a salvação chegar a um pecador do que a um religioso arrogante. Aquele que pensa que é mais porque tem a sua religião. O próprio Jesus diz isso. Mateus 21, 31 diz: qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhes Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Ou seja, publicanos e meretrizes, que eram aqueles que eram os condenados, chegam em primeiro lugar ao reino de Deus do que os judeus, os fariseus. Segundo lugar, o contraste entre a perda e a sublimidade. Novamente eu vou ler o verso 8, na nova tradução linguagem 2, para você perceber o que é que Paulo quis dizer. Isto é interessantíssimo. Verso 8. E não somente essas coisas, mas considere tudo como uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor. Isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora, como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Conhecer a Cristo é muito melhor do que ser conhecido pelos homens. Conhecer a Cristo, embora você viva com uma vida de pobreza, com uma vida miserável, existencial, é melhor você conhecer a Cristo na cama de um hospital. É muito melhor do que ser destacado pelos homens, ser reconhecido pelos homens. Tudo isso é lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Se você pensa que a Bíblia, os tradutores da Bíblia escolheram aqui palavras sutis. Aqui no verso 8, na minha tradução, na revista atualizada, ele diz que as considera como refúgio. É uma palavra bonita. Refúgio não constrange ninguém. É uma palavra bonita. Outras traduções de esterco. Aqui na nova tradução linguagem de hoje, Paulo fala em lixo. Mas o que ele queria mesmo dizer era excremento. É isso mesmo que você não queria ouvir, mas está ouvindo. Paulo considera essas vaidades, essas arrogâncias, esses orgulhos mundanos, comuns do homem, os destaques, os aparecimentos, a fama, ele considera isso como excremento. A par de conhecer Cristo Jesus. Conhecer Cristo Jesus, conhecer completamente Cristo Jesus. Quando Paulo fala aqui conhecer completamente Cristo Jesus, é viver com Cristo. É viver Cristo. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. É muito melhor, é muito superior. Terceiro lugar, o contraste entre a justiça própria e a justiça de Deus. É claro que justiça própria é aquilo que nós fazemos de nós próprios. Eu sou bom, eu porto-me bem, eu não fiz mal nenhum, eu só fiz aqueles pecadinhos pequenininhos, eu só fiz mentirinhas pequenininhas, aquelas coisas que nós dizemos, para mim não é muito importante. O pecado do outro é muito maior do que o meu. Isso chama-se justiça própria.
Justiça própria também é eu querer produzir a minha própria salvação à minha maneira. Fazer coisas, fazer obras solidárias, dar muitas esmolas, muita sopinha aos pobres, aparecer muito nos noticiários, aparecer muito nas lives das redes sociais. E isso é justiça própria, meus queridos. Mas essa não traz salvação. A que traz salvação é a justiça que procede de Deus. Novamente, verso 9 desta tradução, linguagem de hoje. E estar unido com Ele. Portanto, é conhecer completamente a Cristo, jogar tudo fora a fim de poder ganhar a Cristo, verso 8, verso 9. E estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei. Pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. E essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Tentativa da salvação por obras é justiça própria. Essa justiça procede da lei, da consciência e do bom senso. Salvação pela fé em Cristo Jesus é a justiça de Deus. E essa justiça procede de Deus através do Filho. Por outras palavras, para você perceber, você estava na sua bancarrota espiritual. Você não tinha um chavo de espiritualidade. Você era depravado, você era morto em seus delitos e pecados, você não valia nada em termos de espiritualidade. A sua conta estava a zeros. Estava a zeros e com déficit. Estava muito negativa. E o que é que acontece? Acontece que Cristo Jesus morre na cruz, se entrega em sacrifício vivo, verte o seu sangue para pagamento da culpa dos nossos pecados. Automaticamente, a sua conta que estava altamente negativa, nela foi creditada a justiça de Cristo. E a sua injustiça foi creditada em Cristo. Por isso é que Paulo diz: o justo se fez injusto para que o injusto fosse justificado. Ou seja, a justiça que precede de Deus, a justiça de Deus, é a acreditação em nós da justiça do próprio Filho. Isso você não pode fazer nunca. E você não pode comprar nunca, nem que você seja o Bill Gates, o homem mais rico do mundo, você não pode comprar esta justiça, porque ela foi derramada por amor de quem crê em Cristo Jesus. Ela foi derramada pelo próprio Filho de Deus naquela cruz, através do seu sangue vertido. Essa é a justiça que vem de Deus. Por isso é que Paulo diz em Romanos 8,33: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica, através do sangue do próprio Filho. Por isso eu digo que o cristianismo histórico, bíblico, é a única religião, e eu digo outra vez, religião, para aqueles que dizem que não existe religião sim. O cristianismo histórico bíblico é a única religião que ensina que a salvação vem de cima para baixo, e não de baixo para cima. A salvação que vem de baixo para cima é a justiça própria. A salvação que vem de cima para baixo é a justiça de Deus. É Deus quem se chega aos homens. É o Deus vivo que desce aos homens, ao encontro do pecador. Terceiro e último ponto, o alvo de Paulo. O que é que Paulo quer com este trecho do capítulo 1, do verso 1 ao 11, esta exortação? Qual é o alvo de Paulo? Qual é a expectativa do coração de Paulo? Ele quer que os filipenses tenham cuidado com esse tipo de pessoas. E agora eu vou dizer, e Paulo também queria e quer, e eu também, que vocês, meus queridos irmãos e irmãs, tenham cuidado com esse tipo de pessoas, que só conduzem montes de gente à perdição, ao abismo. E não fazem pontes entre o homem, entre você e Deus. É certo que nós não somos mediadores, mas o Evangelho é. Eu não sirvo mediador entre Deus e o homem, mas o Evangelho que eu prego sim.
É esse que o transporta a Deus. É esse que o leva a Deus. E é esse que lhe traz Deus ao seu coração. Verso 10 e 11 nos dizem qual é o desejo de Paulo. Primeiro, para o conhecer quem é Cristo. E não só conhecer a Cristo, mas conhecer também o poder da sua ressurreição. E não só isso, mas a comunhão dos seus sofrimentos. Ele queria ter comunhão com os sofrimentos de Cristo. Ele queria ser cooperante. Ele queria sofrer o mesmo que Cristo. Conformando-me com Ele na sua morte. Para quê? Para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Este versículo 11 é um bocado complicado, mas a gente vai explicar isso. Você vai entender. O desejo de Paulo é conhecer a Cristo e o seu poder. E o desejo de Paulo é alcançar a ressurreição dos mortos no último dia. Novamente a tradução em linguagem de hoje, no verso 10 e 11, os mesmos versículos que nós vemos para você perceber. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Ou seja, eu queria sentir o mesmo poder que Cristo recebeu quando ressurgiu, ou o poder que Deus exerceu no seu Filho para o ressuscitar. Quero também tomar parte dos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte. Com a esperança, é o que está aí o verso 11 que eu disse, na nossa tradução é um pouco complicado, mas nessa ela abre, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Pergunta é, Paulo tinha dúvidas da sua salvação? Não. O problema aqui está em outras teologias que havia na época e que existem hoje. Estes versos que eu li deveriam ser também o nosso desejo. O desejo de todo o povo cristão. Você e eu deveríamos dizer todos os dias estes versos 10 e 11 do capítulo 3 de Filipenses. Devia ser o alvo da sua vida. Devia ser o objetivo da sua vida. O povo de Deus, o Israel de Deus, devia implementar esse desejo no seu coração todos os dias, diariamente, hora a hora, minuto a minuto. Porquê? Porque nada se compara ao conhecimento de Cristo. Nada se compara ao facto de conhecermos a Cristo. E este conhecer aqui não quer dizer que eu ouvi falar, eu já li sobre... Não. Conhecer a Cristo é viver a Cristo, é viver em Cristo, é viver para Cristo. É isto que Paulo está falando. É muito, este conhecimento, esta experiência de conhecer a Cristo é muito mais superior do que as experiências extraordinárias do poder do Espírito, do mover das cadeiras, do tremer do templo, da transpiração instantânea, do roça-roça, do roda-roda, do grita-grita. Conhecer a Cristo, você pode conhecer a Cristo, experimentar a Cristo e viver Cristo calado, sossegado da sua vida. Com uma paz e uma tranquilidade que você não sabe nem sequer de onde vem. Isto não tem nada a ver com poderes e com coisas extraordinárias. Porque este conhecimento de Cristo, esta vivência de Cristo, é um muda o nosso caráter. E passamos a viver uma santidade que antigamente era impossível. Passamos a compreender coisas que antigamente não conseguimos compreender. Passamos a aceitar e a tolerar coisas que antigamente não tolerávamos. Por isso é que Jesus disse, aquele que bater numa face, oferece também a outra. Não é para eu que andar aqui, olha, bateste-me aqui, agora bate aqui também. Não é nada disso. É o seu caráter, é tão santo, que você consegue suportar agressões físicas, verbais, morais, sem se irritar. E chegar ao ponto de dizer, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem aquilo que fazem. Isso é conhecer a Cristo. Isso é viver a Cristo. É ser semelhante a Cristo, mesmo na cruz e na sua morte. Muitos me dizem, e eu também já disse, erradamente, mas também já disse, o meu único desejo é ir para o céu. Isto está errado? Ou está correto? Será que o meu desejo é somente ir para o céu? Não totalmente. Porque o céu não leva a mal, eu vou explicar. Eu não vou entrar em outros pormenores já do
do purgatório. Não, nada disso. O céu é um estado intermediário. Quando o crente morre, o seu corpo, a sua carcaça, o seu invólucro é destruído. Gênesis 3 diz: do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, pois dela foste formado. Tu és pó e ao pó tornarás. A nossa alma, quando nós morremos, ela vai diretamente para a presença de Deus. Diretamente. Nós não ficamos dormindo, não ficamos num sono, não ficamos no limbo, não ficamos no purgatório, mas vamos para a presença de Deus, para um lugar que eu não sei explicar, mas é assim. Nós vamos, a nossa alma vai para a presença de Deus. E o que é que ele faz? O que é que a alma faz, está fazendo ali? Aguardando a ressurreição dos mortos. Veja lá em Apocalipse, diz que a alma daqueles que morreram estavam debaixo do trono clamando por justiça. A alma, não é corpo, é alma. Eles estavam no céu, estavam no lugar. Como é que a alma aguarda a ressurreição dos mortos? Primeiro, de forma consciente, ninguém vai dormir, ninguém dorme, está tudo acordado, toda a gente se conhece. Eu espero encontrar lá a minha esposa, já não vamos ser casados, mas vamos ser irmãos lá na glória. Toda a gente se conhece, mas vamos estar num estado de alegria, antecipando a vida eterna na presença de Deus. É assim que a alma vai estar. Quando Cristo voltar, não, meu pai, está aqui, onde é que está? Quando Cristo voltar, aí sim, diz a Bíblia que os mortos ressuscitarão. A terra dará os seus mortos e o mar dará os seus mortos. Mas ele aí vai transformar os corpos, tanto dos crentes como dos descrentes. Eu não quero entrar muito em pormenores, porque senão vamos aqui ficar a noite inteira a falar. Mas quando Jesus vier, os mortos ressuscitarão. Todos os mortos, sejam de Deus, que não sejam de Deus, sejam crentes, que não sejam crentes. E os seus corpos vão ser transformados, o nosso corpo vai ser glorificado. O nosso corpo, na presença de Deus, depois, quando a alma se reunir com o corpo outra vez, não vai ter as mazelas do tempo, não vai ter as mazelas da vida, vai ser um corpo glorificado, tal e qual como Jesus foi, o corpo de Jesus foi glorificado. Um parênteses, Jesus está sentado, eu estou cansado de dizer isto, Jesus está sentado à direita de Deus como homem e não como espírito. Ele está sentado como homem, como um de nós, é um de nós que está sentado à direita de Deus. E esta era a esperança de Paulo, que ele fosse também ressuscitado e o seu corpo glorificado no último dia. Posso lhe garantir que Paulo ainda está aguardando. Nós vamos nos encontrar com Paulo, quando for dada essa transformação. Glória a Deus. Deixe-me dar só aqui 3 aplicações para nós terminarmos. Muito importantes sobre este texto. E a primeira delas é claro, eu não podia deixar de falar nisto novamente. Existe também hoje, conforme era na época de Paulo, e na época dos primeiros apóstolos, e na época dos primeiros cristãos, no início dos pais da igreja, conforme era nessa época, também hoje é imperiosa a necessidade de combatermos os falsos mestres. Meu querido e minha querida, não se cale. Não feche a sua boca face a heresias, doutrinas falsas, promessas que não estão na Bíblia. E as promessas que não estão na Bíblia, não as falar. Quando Deus se cala, eles gritam. Quando eles gritam, Deus está calado. É tudo ao contrário. Portanto, não se cale. Cuidado com os ecuménicos. É muito tipo, o que é esse ecuménico, pastor? É aquele que pode congregar. É tudo a mesma religião, não há problema nenhum. É da A, é da B, é da C. Não, não é assim. Meu irmão, para mim, é aquele que crê em Jesus, aceita Jesus e vive conforme Jesus ensina e ensinou e viveu. Não é qualquer um que é meu irmão.
Ah, mas pastor é cristão. Não é cristão por causa da denominação. Agora, na teoria, na teologia, na teoria, na prática, ele não segue o mesmo evangelho que eu. Portanto, cuidado com os ecuménicos. Cuidado com aqueles que dizem que todas as religiões levam a Deus. Isso é mentira. Isso é heresia. Isso é engano. É falso. Isso é fala de cão. Perdoa a expressão, mas é assim mesmo. Cuidado com aqueles que afirmam que a doutrina não é importante. Aqueles tais que afirmam que a palavra mata e o Espírito vivifica. Não, a doutrina, sabe o que é a doutrina? Doutrina é ensinamento. Eu nunca vi cirurgião nenhum fazer uma cirurgia cardio ao coração sem que antes fosse estudar. Ele primeiro foi estudar. Ele primeiro foi se formar. Foi aprender. Foi estagiar. Teve alguns anos como estagiante. Teve alguns anos como ajudante. E depois é que lhe deram um bisturi para a mão para ele começar a operar. Ele não começou a operar de qualquer forma. Então aquele que prega, aquele que anuncia o Evangelho, ele tem que estudar. Ele tem que aprender. Os ensinamentos bíblicos. As doutrinas bíblicas. O mal é que existe aí muito. Que não, pastor, a palavra massa os cristãozinhos. Eles ficam maçados, é muito tempo, a ensinar a palavra é muito tempo. Pois é. E depois aí vê-se o resultado. É melhor amar a Deus e ao próximo do que atentar à teologia. Essa é uma das frases que me dizem muitas vezes. Eu digo uma coisa, meu querido. Eu nunca vi tanto amor ao próximo como quando eu estudo teologia, para ensinar teologia. O maior amor é demonstrado pela palavra, pelo ensinamento. Porque eu amo tanto aquele que estou a ensinar e ensino porque eu o quero ver no céu comigo, juntamente comigo, lado a lado. Quando Deus perguntar, mostra-me, onde é que estão os teus talentos? Eu digo, Senhor, olha estes, que todos eles ouviram a palavra que me deste e aprenderam da minha boca, e por isso eles estão aqui. Esse é o meu desejo. Isso é amar ao próximo. Através da teologia, aprender teologia, olhar, pedir, humilhar-me aos pés do Espírito Santo, Senhor, ensina-me, Senhor, ensina-me, Senhor, abre os meus olhos, deixa-me perceber aquilo que está aqui. E Deus tem sido gracioso, tão grande, como com a minha vida, que Ele tem-me dado tudo aquilo que eu lhe tenho pedido. Tem-me dado meios para que eu possa aprender. Embora nunca tivesse andado em universidade nenhuma. Mas Ele tem-me dado meios para que eu possa aprender, para vos poder passar. E não me sentir envergonhado, nem me sentir com medo de estar falando isto. Ninguém me vai apontar, sabe porquê? Porque é a palavra de Deus. Está aqui escrito. Quem quiser dizer o contrário, vá aprender primeiro. Olhe, leia a sua Bíblia. Levar o ecumenismo, deitar fora a doutrina porque a letra mata, é um grave erro de conduta. Conduta espiritual nas nossas vidas. Por isso eu digo tantas vezes, leia a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia. Quando eu estiver falando, olhe para a sua Bíblia. Veja se aquilo que eu estou falando está aí na sua Bíblia. Porque isso, se você não tiver em conta isso, você está caindo num grave erro espiritual. Doutrinas e teologias corretas nos conduzem na verdadeira santificação. Você torna-se mais santo pelo que você ouve. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. A fé nos santifica, mas é através da palavra que nos está sendo falada. Por isso Jesus diz lá no livro do Apocalipse às igrejas: quem tem ouvidos, ouça aquilo que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o quê? A sua palavra, a sua doutrina, o seu ensinamento. Segunda aplicação, apesar do forte combate de Paulo ensinando a igreja, ainda se encontram hoje igrejas cristãs promovendo os seus cultos da forma judaica.
As mesmas regras, os mesmos ensinamentos, os mesmos símbolos, as mesmas palavras, as mesmas regras, as mesmas vestimentas que o judaísmo antigo. O templo, os fariseus e as mesmas coisas que estes judaizantes estavam fazendo e ensinando. Podemos encontrar hoje igrejas evangélicas. Eu vou lhe dizer assim, olha, um caso um exemplo muito grande. No estado de São Paulo, houve uma dita igreja cristã que gastou milhões de euros construindo um templo à escala, à altura, comprimento e largura, exatamente igual, uma réplica do templo de Salomão. Olhe bem. E todos os cultos lá, entra o shofar, entra a Arca da Aliança, entra os sacerdotes e os levitas com toda aquela indumentária. É bonito, é. Mas escute, de espiritual não tem nada. Zero. Zero. Azeite, água, pó, pedras das terras de Israel, de espiritual é zero. Não vale nada. É idolatria, é heresia, é fugir àquilo que o Evangelho fala. Terceira e última aplicação. O homem é justificado não pelas obras, mas pela fé mediante Cristo Jesus. Não é nada daquilo que você faça, não é nada daquilo que você possa vir a fazer, não é nada daquilo que você dê, não é nada daquilo que você se promova. A sua salvação, a sua santificação, a sua certeza de salvação é mediante a fé em Cristo Jesus. Somente a justiça de Deus o pode justificar e santificar. Mas em quarto e último ponto, o texto nos ensina que é possível viver uma vida santa, em santificação, nesta mesma terra que nós pisamos. Jesus viveu, os apóstolos viveram e nós podemos viver. Como? Conhecendo completamente a Cristo, vivendo completamente Cristo, conformando-se com os seus sofrimentos, sendo cooperante e colaborador na sua morte e na sua ressurreição. Filipenses 3,10 diz: tudo o que eu quero é conhecer a Cristo. Quero aonde? Aqui, na terra. Sentir em mim o poder da sua ressurreição. Aonde? Aqui, nesta terra. Quero também tomar parte dos seus sofrimentos. Aonde? Aqui, nesta terra. E me tornar com ele na sua morte. Aonde? Aqui, nesta terra. Com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Palavra de Deus para o nosso coração. A minha esperança, meu querido, é que esta palavra tenha sido como uma lapa no seu coração. A minha esperança é que eu oro que o Santo Espírito tenha arado bem o seu coração, semeado esta palavra e que ela dê frutos. Frutos dignos do Espírito Santo. Frutos dignos de Cristo Jesus. Que você comece a se libertar dessa avidez de ouvir aquilo que você quer ouvir. Deixe que eu lhe diga que o Evangelho vai ferir muitas vezes. O Evangelho vai tirá-lo da zona de conforto muitas vezes. O Evangelho vai ser para si como que retirar o tapete debaixo dos seus pés muitas vezes. Mas é este mesmo Evangelho que lhe traz a salvação, que o leva à vida eterna, que o leva às portas da sala do trono, através da ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Se você ainda não experimenta isto, se você acha que ainda não é salvo, se você não sente a ação do Espírito Santo na sua vida, então, meu querido, feche os seus olhos e entregue a sua vida a Cristo. E diga a Ele: Senhor, eu ouvi a Tua palavra e eu creio no Teu nome e eu creio no Teu poder. Entra no meu coração, faz nele uma nova, a Tua morada, apaga-me as coisas velhas da minha vida e faz-me de novo. Quebra este vaso
e faz outro novo à tua maneira. Enche este vaso do teu Evangelho, da tua palavra, da tua vontade. Que seja assim, Senhor, em nome de Jesus. A todos quantos me estão assistindo e ouvindo, que o Senhor Santo Espírito transforme as nossas vidas, retire todas as nossas dúvidas, coloque somente nos nossos corações a tua palavra, a tua verdadeira palavra. E Pai, eu te peço, Senhor, em nome do teu Filho amado, por amor da sua obra daquela cruz, retira de nós, Senhor, os falsos mestres, os falsos apóstolos, os falsos profetas. Mas se assim for a tua vontade que eles se cruzem connosco, então produz em nós a força necessária, a coragem, a intrepidez